Olá, alunos do Colégio Professor Nogueira Passos. Aqui é a professora Sirlene, mais uma aula de ciências. Vamos continuar o assunto Lei de Conservação da Massa, ou seja, a Lei de Lavoisier. Vamos relembrar um pouquinho este grande químico, que até hoje é conhecido como o pai da química, Antoine Lavoisier. Ele nasceu na França em 1743 e foi guilhotinado. Ele foi morto aos 50 anos durante a Revolução Francesa, por questões políticas. Ele foi um químico e ele dedicou a vida dele ao estudo das massas, ao estudo da química, a descobrir reagentes, a fazer reações químicas. E ele elaborou a lei que é conhecida até hoje como Lei de Conservação da Massa. Essa lei pode ser resumida numa frase que não é atribuída a ele, mas que sempre que nós falamos da Lei de Lavoisier, esta frase é mencionada. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós começamos a estudar química vendo que a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Essas transformações sofridas pela matéria podem ser transformações físicas ou químicas. Nas transformações físicas, não existe modificação na estrutura molecular dos corpos e é uma transformação reversível. As transformações químicas, pelo contrário, elas são irreversíveis e elas alteram a estrutura das moléculas das substâncias. Uma vez transformadas, elas não voltam a ser o que eram. Isso caracteriza a transformação ou fenômeno químico. Então, a Lei de Conservação da Massa de Lavoisier tem o seguinte enunciado: a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Isto exemplifica uma reação, o que acontece numa reação química. Ou seja, as substâncias reagem entre si, dando substâncias completamente diferentes. Por exemplo, se nós temos os ingredientes de um bolo, como farinha de trigo, leite, açúcar, manteiga, ovos, fermento, chocolate, e misturamos e fazemos reagir estes ingredientes, estes reagentes e colocamos no forno, ou seja, acrescentamos calor, estes ingredientes vão sofrer uma transformação química, vai se transformar em outra coisa, no caso, um bolo. E todas as moléculas que nós temos nos ingredientes, nós vamos continuar tendo enquanto bolo, mas podemos ter, no caso, perda para o sistema da água que evapora, porque se a gente acrescenta calor, a água, passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, o bolo vai ter uma massa um pouco menor do que a massa da soma, dos ingredientes, dos reagentes, porque esta água evaporou. Ela desapareceu Não. Ela continua na atmosfera. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas o cozimento é um clássico exemplo de uma transformação química. E, no caso, os ingredientes são os reagentes e o bolo é o produto desta reação. É uma transformação química, porque houve total transformação nas substâncias, na estrutura molecular das substâncias, e é irreversível. Então, numa reação química, relembrando, nós temos os reagentes e os produtos. Os reagentes são as substâncias que interagem, que reagem entre si e que vão se transformar em outra substância ou outras substâncias. Esse exemplo clássico foi primeiro notado por Lavoisier, que foi a formação da água.
o gás hidrogênio, quando reage com o gás oxigênio, faz com que apareça a molécula de H2O, faz com que apareça a substância água. Então, a equação química é a expressão nas fórmulas moleculares dessa reação química. No caso, nós temos aí H2 mais O2, nos dando H2O. O que a gente pode observar é que todos os elementos que estão nos reagentes, nós vamos ter nos produtos. No caso aí deste exemplo, se nós temos o elemento químico hidrogênio nos reagentes, nós vamos ter o elemento hidrogênio no produto, no caso da água. E nós temos oxigênio nos reagentes, nós vamos também ter oxigênio nos produtos, no caso da molécula de água. Então, nada se criou, nada se perdeu, apenas houve uma transformação. Gás hidrogênio e gás oxigênio interagiram e nós obtivemos a substância água. Nesta época, né, em que Lavoisier começou a estudar a lei de conservação da massa, ainda não se sabia dos elementos químicos do átomo. Por isso que este exemplo dessa equação química veio depois. Mas ele foi quem primeiro notou a substância gás oxigênio. Podemos dizer que ele descobriu o elemento químico oxigênio. Então, outro exemplo de uma reação química, nós temos nos reagentes hidróxido de sódio e ácido clorídrico. São duas substâncias, uma base e um ácido. E teremos nos produtos outras substâncias, que é o cloreto de sódio e água. O cloreto de sódio é um sal. Então, nós temos NaOH mais HCl nos reagentes, NaCl mais H2O nos produtos. Nós podemos observar que todos os elementos químicos que nós temos nos reagentes, nós temos nos produtos. E na mesma quantidade. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por exemplo, se nós temos sódio lá na molécula de hidróxido de sódio nos reagentes, nós temos sódio na molécula de cloreto de sódio nos produtos. O oxigênio, o hidrogênio, o cloro que nós temos lá nos reagentes, nós continuamos tendo nos produtos, só que formando outras substâncias. É um processo de transformação química, uma reação química aconteceu. Um exemplo de uma transformação física é a mudança de estado físico da matéria. Se nós dermos calor à matéria água, se por acaso nós tivermos a água no estado sólido e ela sofreu aumento de temperatura, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Mas ela vai continuar sendo H2O. E é reversível? É, porque uma vez que ela derreteu, porque a gente aumentou o calor, se a gente diminuir o calor, levar esta água no estado líquido de volta para o congelador, ela vai congelar de novo, ou seja, é um processo reversível. Deixou de ser água, deixou de ser H2O? Não. Então, é uma transformação física, não alterou a estrutura molecular e é reversível. No caso também, se a gente continuar dando calor, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, vapor de água. Vai continuar sendo água, vapor de água para sempre? Não, se a gente diminuir de novo a temperatura, ela volta, ela condensa. O que acontece com a chuva? Ela passa do estado de vapor, do estado de gás, de novo para o estado líquido. E assim, ela continua sendo a mesma substância, no caso, água. Um exemplo de transformação química, que é uma transformação irreversível e altera as moléculas, é a combustão de um corpo, ou seja, a queima de um corpo. No caso aí, na imagem, um papel sendo queimado. Uma vez que ele passou pelo processo de combustão, pela queima, ele sofreu totalmente
uma transformação na sua estrutura molecular e nós não vamos obter de volta aquele papel que nós tínhamos antes de ser queimado. A cinza obtida da queima deste papel é uma outra substância, já não é mais o papel como a gente tinha antes. E se a gente pesasse, né, se a gente medisse a massa do papel antes de ser queimado e depois, nós íamos notar que a massa ia estar um pouco menor. A promessa nada se perde. Por que então? O que aconteceu? Aconteceu que este papel perdeu água, perdeu gás perdeu entre aspas, né? Ele continua no sistema, só não está mais ali naquele monte de cinza, naquele papel. Que se nós damos calor, existe a passagem automaticamente, né? Do que tem de água e do que deste corpo para o estado gasoso. Outro exemplo de uma transformação química é o cozimento de um alimento. No caso aí na imagem, um ovo. Antes de receber calor, a clara do ovo, a gente pode notar que ela é transparente, que ela é incolor. Mas assim quanto mais calor a clara vai recebendo, ela vai ficando leitosa, ela vai adquirindo aquele branco que é característico de um ovo, de uma clara que cozinhou. Ou seja, a proteína, né, a albumina da clara do ovo sofreu uma transformação, uma aglutinação. Ela desnaturou, a proteína desnaturou. Este é um processo irreversível e é um processo que altera a estrutura molecular. Então, o cozimento de um alimento é um exemplo de uma transformação química, acontecendo, no caso aí, reações químicas. Esta imagem é a primeira imagem que foi obtida do nosso planeta Terra. Foi em 1968, lá da Lua, quando a nave Apollo 8 chegou. E por que a Pro está mostrando essa imagem? Então, a Terra, desde que ela surgiu, desde que ela foi formada, há quase 5 bilhões de anos atrás, tudo que existe sobre ela, tudo que existe formando o nosso planeta, sempre existiu desde a sua formação e existe até hoje. Cada molécula, cada substância, cada átomo que forma, tudo que existe sobre o nosso planeta existe desde que ele se formou e vai existir até o dia em que ele venha a desaparecer. Então, o que é que nós temos sobre o planeta Terra? Nós temos água, nós temos rocha, nós temos seres vivos. Cada molécula, cada átomo que forma, tudo que está sobre a Terra e formando a Terra sempre existiu e sempre vai existir. Então, nós estamos vendo mais de perto a imagem do nosso planeta. Nós podemos observar que o que tem mais de matéria sobre o nosso planeta é matéria no estado líquido, no caso, a água dos oceanos, a água dos rios, cobre a maior parte e forma a maior parte do nosso planeta. Então, tudo que existe, toda essa água existiu desde o começo. Na verdade, os átomos que formaram toda essa água, cada rocha, cada ser vivo existe desde o começo da formação, né, da Terra até hoje. Inclusive, no caso, a espécie humana, o ser vivo mais evoluído, né, que a gente considera no topo da escala zoológica. Inclusive, o nome humano, né, vem da palavra humus, que é adubo, remete à terra adubada. Então, nós sabemos que como todos os seres vivos, o ser humano, ele nasce, cresce e um dia morre. Quando ele morre,
cada parte do seu corpo, cada átomo que forma o seu corpo é transformado em outra coisa. Ele sofre um processo de decomposição. Então, quando um ser vivo morre, ele não desaparece, a sua matéria não desaparece, ela se transforma. O corpo que está entrando em decomposição, uma parte se perde, passa para o estado gasoso, outra parte vai compor o corpo dos elementos, dos seres decompositores, como bactérias, fungos e outros seres decompositores, vão fazer parte, vão adubar, né, a terra, podem fazer parte do corpo de um vegetal, por exemplo, e assim a gente pode ter claramente o fato de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, em relação ao ser humano, não por acaso, assim como a Terra tem a sua maior parte, né, mais de 70% coberto de água, do estado líquido, o nosso corpo também, a maior parte é composta de água. E nós podemos observar que todos os elementos que formam o nosso corpo estão formando a Terra. Tudo que está fora está dentro. Nós temos formando nosso corpo oxigênio, hidrogênio, né, porque nós temos água formando nosso corpo, nós temos carbono formando nossos músculos, né, proteína, nós temos nitrogênio, cálcio, fósforo, nós temos ferro no nosso sangue, cálcio nos nossos ossos. Então, e temos todos esses elementos também fora do nosso corpo, formando o nosso planeta. Então, tudo que está dentro está fora. Todos os elementos, todos os átomos que formam o corpo de seres vivos, formam o corpo da Terra. Tudo que está fora está dentro. Então, só para ilustrar, nós temos, formando o nosso corpo, né, principalmente o corpo do ser humano, 70% de água, 3,5% de carboidrato, de açúcares, 10% de lipídios, né, gordura, 15% de proteína, 1% de sais minerais como cálcio, ferro, zinco, magnésio e outras substâncias, 0,5%. Relembrando aqui a tabela periódica, então nós temos vários elementos químicos. Aqui a gente está pontuando os elementos químicos encontrados no nosso corpo e podemos ver que todos eles compõem a Terra também. Por exemplo, nós temos carbono, nitrogênio, ferro, alumínio, silício. Nós temos o cálcio, magnésio, sódio, o lítio, o bário. Todos esses elementos químicos estão fora do corpo dos seres vivos, mas também estão dentro do corpo dos seres vivos. Tudo que está fora está dentro. Aí um exemplo, nós temos 70% aproximadamente do corpo do ser humano formado de água. Assim como o planeta tem também aproximadamente, né, tem 75% de água. Ou seja, 3/4 da superfície da Terra é formada por água. O que está dentro está fora. Aquela frase que a gente mencionou. Inclusive, quando a gente fala sobre produção de lixo, o ser humano é o único ser vivo que produz lixo. Todos os outros animais, eles vivem sem produzir lixo. Se eles comem, por exemplo, na natureza, no estado de natureza. O leão caçando um coelho. Ele come o coelho, ele larga o resto, os ossos que ficaram ali, aquilo ali vai se decompor, vai voltar a fazer parte, né, da terra. O que ele não aproveitou para formar o seu corpo, ele vai excretar, ele vai defecar. E as fezes também, como matéria orgânica em decomposição, também vão adubar a terra. E então ele não produz lixo. Quem produz lixo é o homem. Inclusive, o que
tem causado um grande transtorno, porque o homem produz lixo numa quantidade em que a terra não consegue se livrar, não consegue decompor. Por exemplo, plástico. Plástico leva muitos anos para se decompor. E a gente produz muito plástico, consome muito plástico. Então, voltando àquela frase, tudo que está fora está dentro. Estes plásticos que a gente produz e que lança como lixo, eles vão se decompor, mas eles não vão desaparecer. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eles vão se transformar em microplásticos. Eles vão, depois de muito tempo, com muito sacrifício, a terra vai decompor este material. Mas ele vai continuar no ecossistema, no caso aí do ecossistema aquático. O microplástico vai ser absorvido por organismos aquáticos, por organismos marinhos, nós vamos nos alimentar, e eles vão se alimentando uns dos outros, e os microplásticos vão passando de uma espécie para a outra, da qual foi alimentada, da qual se alimentou, né, daquela espécie, e este microplástico vai ficando na cadeia alimentar e vai voltar para o nosso corpo, porque nós vamos nos alimentar, por exemplo, de um peixe que estava naquele ecossistema, que comeu peixes menores, que comeram peixes menores e larvas, e todos eles tinham na sua composição esses microplásticos formando o seu corpo. Aí a gente volta àquela frase, tudo que está fora está dentro. Outro exemplo, né, de produção de lixo, que o ser humano produz e que a terra não consegue dar vencimento de decompor. Então, qual seria a solução? Reciclar, reutilizar, né? Não procurar produzir a menor quantidade de lixo possível, procurar consumir menos possível. Normalmente a gente consome mais do que precisa, e o que causa inclusive a questão da desigualdade social. Nós temos nessa imagem, de um lado, uma mansão com piscina, com antena parabólica, com tudo que tem direito, e do outro lado uma comunidade, né, uma favela, onde as pessoas não têm a mesma situação financeira, a mesma situação econômica. Então, a distribuição, no caso, se torna desigual. E, na verdade, a gente termina se habituando a querer mais do que precisa. E a solução para isso, no caso seria igualdade. A gente viver num mundo mais justo, mais igualitário. Por quê? Sabendo usar, não vai faltar. Se uma pessoa não tivesse mais do que precisa, com certeza aquilo que lhe sobra poderia estar servindo para outra pessoa, que no caso está em falta com aquele material. Isso em relação, por exemplo, ao alimento, à roupa. Nós temos nessa imagem duas mulheres levando coisas para uma senhora, provavelmente em situação de rua, ou seja, elas têm uma situação melhor, têm mais do que precisam. Então, elas foram levar a esta senhora que tem menos do que precisa, no sentido de igualdade. Neste caso também, um senhor dando uma sandália para uma menina, também em situação de rua. Provavelmente na casa dele ele tem vários pares de sandália, de sapato, e esta menina não tem nenhum. Então, se ele tem mais do que precisa, ele teve a consciência de pegar um dos pares de sandália dele e entregar para a menina que está descalça. Um exemplo de que às vezes a gente tem mais roupa do que pode vestir, mais sapatos do que pode calçar, mais comida do que pode comer. E tudo isto que nos sobra pode estar faltando a outras pessoas. Aqui um exemplo do peixe, o plástico que está se decompondo, que vai cair na cadeia alimentar e que a gente vai, num determinado momento, colocar para dentro do nosso corpo. Tudo que está fora está dentro.
retornando àquela frase. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí um exemplo, né, das toxinas, né, no caso de agrotóxicos, também na cadeia alimentar, se os agricultores colocam agrotóxicos ou trabalham com metais pesados na sua produção, a gente vai receber, através dos nossos alimentos, essas toxinas, o que não faz bem para nenhum ser vivo. Então, para terminar, vou falar uma frase de Allan Kardec, de uma pergunta de Allan Kardec à espiritualidade. Por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? Perguntou Allan Kardec à espiritualidade. Por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A espiritualidade respondeu: daria a Terra ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Então, vamos refletir, né, sobre produzir mais lixo do que o que a gente deveria, consumir mais do que a gente precisa, e sabendo sempre que se a gente tem em excesso, outras pessoas podem estar em falta. Beijinho da Pro.